quando o Pio XII fala sobre obrigação de adesão, ele não é o Paulo VI com uma intenção distinta. Então, o sujeito magisterial e a intenção do sujeito magisterial, ela tem um elemento para você analisar. Você não vai num bar e julga um bêbado como você julga alguém sóbrio. Você sabe que o que aquele cara vai proferir para você vai ser abobrinha. Você não vai julgar o que ele está falando como você vai julgar alguém sóbrio. Então, quando você analisa as doutrinas, você também tem que analisar a intenção magisterial. Então, essa questão de presunção de verdade para o sujeito magisterial, essa questão de crítica construtiva, ela também depende de um ambiente adequado com que você recebe essas doutrinas. Não simplesmente você pode falar, você não pode simplesmente falar que a gente tem que tratar isso dentro das normalidades da lei. Tá, mas quando a lei está sendo aplicada de forma mais ou menos adequada, ou que o professor está agindo como um professor. Você não entra na sala de aula e vê um professor comunista falando sobre a história da igreja, você vai analisar como se você estivesse, sei lá, falando do Marcelo Andrade ou de um católico íntegro. Você vai saber, e por mais honestas que algumas formulações dele possam ser, ele já tem uma intenção corrupta dentro de si, que é a má ordenação. Então, o que eu digo para você, novamente, uma pergunta que eu faço para você. A doutrina do Vaticano II, sendo parte do magistério autorizado, não infalível, sendo passível de erro, ela, o concílio pode ter sido errôneo em suas doutrinas e um fiel, consciente da doutrina pré-conciliar, reagir publicamente contra. O documento da Dona Veritas já disse que essa possibilidade de erro se requer uma deficiência na formulação, na terminologia, e que isso tudo deve ser interpretado à luz da tradição. Então, se deve ser interpretado à luz da tradição e existem as autoridades para fazer isso, sim, eu sou contra a resistência pública, né, a dissensão pública, no caso, né, a resistência pública, você atacar as autoridades, você atacar o concílio como um todo, né? Até porque muita coisa de lá só se repete da doutrina católica. E eu gostaria de saber desse seu ensino, se eles têm fundamento nos padres da igreja, nos doutores da igreja, tá? Ou em alguma nó de teologia dogmática, para que um simples fiel consiga ter esse discernimento. E outra coisa também, gostaria de saber se essa atitude depende do sujeito, né, que pratica o ensino, né, que está ensinando, tá? Se eu entendi bem. Nós deveríamos, então, revisar não apenas a questão do Vaticano II, mas todos os outros da história, porque nós não sabemos a intenção por parte do sujeito que promulgou tais documentos. Não, cara, a Dona Veritas, ela não está falando de todos os casos de expressão pública, como eu já coloquei anteriormente. Você tem comentadores do documento, como Francis Sullivan, Avery Dulles, o Gaillard, que falam explicitamente que o que diz ali sobre extensão pública é um conceito restrito. Então, há uma restrição sobre o que significa a dissensão pública. E não só isso. Você tem teólogos que discutem o uso do termo dissensão justamente por conta desse aspecto pejorativo, né? Então você precisa ir além da Dona Veritas, porque ela está tratando de um aspecto específico para a gente discutir reação pública, porque o próprio Bernard Lucian defende, é contra a dissensão pública e defende reação pública. São duas coisas distintas, tá? Então, novamente, ainda aqui a gente tem e sobre a questão da intenção. A discussão sobre a intenção, ela não é simplesmente relativista, tá? Ela depende da percepção do fiel, mas ela depende também de uma análise de quem está promulgando. Não faz sentido você ignorar o sujeito magisterial, porque uma hermenêutica adequada não é simplesmente documental, cara. Você não isola o documento de quem a promulgou, do contexto onde está inserido. Isso não faz o menor sentido, né? Faltou a resposta da pergunta, de onde esse ensino tem nos padres da igreja, onde para os fiéis poderem se apoiar, nos padres da igreja, nos doutores da igreja, algum concílio? Você tem.
Lester fala de erro, só um segundinho. Você tem o Palmieri falando sobre Começa a possibilidade pelos padres de da erro. igreja, esses aí são de dogmática, do século XIX, mais ou menos, início do século XX. Tem padre da igreja, doutor da igreja que fala isso que eu estou perguntando. E de teólogo a gente está autorizado a discordar, se for uma opinião minoritária. Cara, como vai ter padre da igreja falando sobre a possibilidade de resistência ao magistério não definitivo? Aí é que tá, meu cara, porque o que faz parte da tradição é o que é ecoado pelos padres da igreja, pelos doutores e pelos concílios, cara. Entendeu? Cara, manualista então, é doutor. Manualista é doutor da igreja? Doutor no sentido de teólogo aprovado. Ou seja, mas tem outros manualistas que são contra isso daí. Tipo? Ora, tipo, discordância do magistério, né, do concílio ecumênico, por exemplo, os teólogos da dogmática, como o padre Jesus Bujanda, por exemplo, ele é um deles. Ele nega. Macela, ele nega. Macela é um deles. Ele nega que é possível uma rejeição de um magistério não definitivo e errôneo. De um concílio geral ecumênico. Cara, não, o Gabriel. Concílio geral tratado nos teólogos pré-conciliares é referente ao magistério extraordinário. Você precisa entender isso. Por quê? Você pega Salaverry, você pega o próprio Sullivan, que é pré- e pós-conciliar. Você pega Palmieri. Quando eles tratam sobre doutrinas dos concílios, eles estão falando de magistério extraordinário. O que é isso? O magistério, ele tem vários órgãos. Um deles é o magistério ordinário. No magistério infalível, você tem o magistério extraordinário, que é o Papa ex-cátedra ou um concílio. Então, o magistério extraordinário, tratado, por exemplo, por um concílio, é distinto de um magistério não infalível, tratado por um concílio. Não faz sentido você concordar que o magistério não definitivo pode errar, o magistério não infalível como o Vaticano II pode errar, e depois você diz que pode haver uma crítica construtiva diante desse erro, e depois falar simplesmente que não se pode ter erro num concílio. Não existe nenhum teólogo que fale algo assim. Tá, então se trata de uma novidade doutrinária moderna. Não, cara, eu acabei de te citar manualistas que falam sobre a possibilidade de erro no magistério ordinário, no magistério não infalível. Período moderno, né? Ali, pós-Idade Média, tá? Pra cá. Tudo isso é modernidade. Oxe, tudo isso é modernidade, meu cara. Não é só século XX, não. XX é modernidade. Modernidade, historicamente falando, é sim, tudo bem. Não, tudo bem. Mas você tem algum teólogo, algum doutor da igreja que diz que o magistério não infalível nunca pode errar, é inerrante, que isso contradiria, inclusive, sua afirmação anterior? Isso não faz sentido nenhum. Mais uma vez, erro em relação às questões da fé, no caso, heresia ou coisa do tipo, ou então é seguro, por exemplo, é seguro que todo fiel possa aceitar o Vaticano II a Missa Nova, isso é seguro para a salvação deles? É esse o toque na questão da prática. Nas teorias de probabilidade, etc., é seguro sim ou não aceitar o Vaticano II e a Missa Nova para a salvação? Ou se eles conseguem... É isso que é a minha pergunta, entendeu? Porque tudo gira em torno disso. Os seus teólogos aí, tem toda essa questão disputada entre os teólogos, ok. Então, as minhas perguntas foram sobre aquilo que é concreto, tá? E aí nós partimos para toda a questão do Concílio Geral Ecumênico, do Vaticano II, a questão do tradicionalismo, tá? O movimento tradicionalista, em geral, fala X. Você está falando aí de outra coisa, tá? Inclusive, como eu te perguntei antes, né? Que grupo tradicionalista seria esse que você faz parte, né? Qual é o clero que está associado a isso, inclusive, tá? E se o Concílio Vaticano II, a possibilidade de erro, é seguro ou não? É doutrina segura ou não? O fiel pode aceitar numa boa e isso não compromete a salvação dele. Esse ponto aí, tá bom? Que é o que urge até mesmo as questões das consagrações episcopais, o motivo delas. Só para continuar onde eu tinha parado, que é onde que o Gabriel falou sobre
possibilidade de erro, né, em um concílio, acaba contradizendo o que ele mesmo já iniciou falando, né, que eu acho que ainda não chegou num denominador comum, que é a ideia da possibilidade de uma doutrina errônea num concílio. Né. Primeiro ele aceitou, depois ele discordou, e sobre a possibilidade de reação pública. Lembrando que crítica construtiva não é... Reação pública não significa crítica construtiva, tá? Dentro da reação pública você tem uma questão disputada sobre se ela pode ser dando maior presunção de verdade ao sujeito magisterial, ou uma reação que condene uma intenção corrupta de fundo. Certo, Nicolas, mas assim, ó, o tema do nosso debate ele é bem estabelecido na questão do Vaticano II. Então eu entendo a importância da discussão sobre a possibilidade, mas acho que vai ser mais proveitoso para a discussão se você apontar quais foram os erros, e você já apontou, erro de ambiguidade e erro com relação ao ecumenismo. Esclarecer, então, se são somente esses erros que você considera que existem, e quais são as reações públicas admitidas nesse contexto. Sim, então ele concordou que a possibilidade de reação pública e erros gerais no Vaticano II, né? A gente precisa estabelecer esse princípio para aí a gente discutir tipo, a consequência disso, né? Por exemplo, a questão da liberdade religiosa, né? Pressuposto que ele concorde que há possibilidade de erro generalizado, isso é muito importante, tá? A questão da liberdade religiosa, você tem uma reversão doutrinária, por exemplo, né? Aí a gente está discutindo as doutrinas do Vaticano II, propriamente dito, uma reversão doutrinária no pré-concílio, que é chamada de doutrina da tolerância. O que é a doutrina da tolerância? A doutrina da tolerância é assim: em tempos de cristandade, a igreja ela aplica a pena conforme a lei religiosa. Né? Você tem a pena em relação à lei civil, uma pena civil em relação à questão religiosa. Então a igreja meio que concede esse direito, entre aspas, para o Estado. E fora da cristandade, em um regime que chama de extraordinário, você tem uma tolerância aos infiéis, onde a igreja não autoriza, por assim dizer, os estados aplicarem alguma pena em relação à heresia. Essa é a doutrina pré-conciliar, ou heresia ou erro de fé. Essa é a doutrina pré-conciliar em relação... Certo, mas houve heresia no Concílio Vaticano II? O erro de ecumenismo, de liberdade religiosa que você está mencionando, são erros de que tipo? São erros de ambiguidade ou são erros de heresia? Que tipo de erro que é esse? Erros de heresia formal, propriamente não. Vocês estão me ouvindo aí bem, né? Ou não? Sim, estamos. Heresia formal, propriamente não, mas essa é minha posição. Isso é importante. Ela não afeta a questão tradicionalista, porque um tradicionalista ele pode acusar, sim, de heresia a liberdade religiosa, sem prejuízo eclesiológico propriamente dito. É por isso que a questão de possibilidade é importante. Tá? Por exemplo, se você fala assim, eu acuso de heresia, ele pode dizer que a igreja não pode crer em heresia. E isso é verdade, a igreja não pode crer em heresia. Ela não pode crer em heresia em sua doutrina de fé. Né? A liberdade religiosa, eu não tenho nenhum problema em afirmar que houve uma reversão doutrinária errônea, no sentido de ambiguidade, e ambiguidade que é próxima do erro. Existe a nota teológica de próxima do erro, no sentido de que ela leva ao equívoco por conta da sua imprecisão na proposição. Não é só imprecisão terminológica, não é só má formulação de sentenças, porque até o ensino infalível pode ter má formulação de sentenças, tá? Mas é um erro na própria proposição, ou seja, proposições doutrinárias têm valor de verdade, obviamente, verdadeiro ou falso. São doutrinas. Ok. E dado isso, bom, talvez seja conveniente antes o Gabriel
comentar se ele concorda que que houve esse erro por parte do Concílio Vaticano II. A ambiguidade não é o mesmo que erro. Ambíguo é como numa situação de 50% para 50%. Pode ser uma coisa afirmativa e pode ser uma coisa negativa. E é por isso que os papas sempre falam para interpretar à luz da tradição, e a igreja já se expressou nesse sentido, esse documento da questão da liberdade religiosa, né? Se seria uma revisão, uma revogação dos sílabos ou não, tá? E o que acontece? No documento do Vaticano II, tá? A declaração deixa intacta a doutrina católica tradicional sobre o dever moral das pessoas da sociedade para com a verdadeira religião. Eu nem terminei ainda. Calma. Deixa intacta, a declaração deixa intacta a doutrina católica tradicional sobre o dever moral das pessoas e sociedade para com a verdadeira religião e única Igreja de Cristo. Ponto 1 da Dignitatis Humanae, tá? Daí fala que o que houve foi uma mudança no modo como a igreja trata o tema na esfera civil, tá? Que o Sílabus dizia o seguinte: o Sílabus afirmava, né, que rejeita a ideia de que já não seria conveniente que a religião católica fosse a religião do Estado, tá? E o documento da Dignitatis Humanae fala que a declaração deixa intacta a doutrina católica tradicional sobre o dever moral das pessoas e sociedades para com a verdadeira religião única Igreja de Cristo. E aí o texto vai se tratar de direito civil, uma imunidade de coerção religiosa, inclusive para quem está em erro, desde que se observe a ordem pública justa. E essa diferença, tá? Ela é lida por muitos católicos como um desenvolvimento, tá? Uma explicação mais profunda e aplicação diversa dos mesmos princípios, não como contradição pura e simples. A Comissão Teológica Internacional caracteriza a Dignitatis Humanae como mostrando uma maturação do magistério na compreensão entre a relação entre a Igreja e a forma jurídica do Estado, com o progresso real na compreensão das inferências e aplicações do magistério anterior, ok? E é por isso que existem disputas teológicas sobre o grau da continuidade ou descontinuidade. Alguns interpretam como reforma, mudança no nível doutrinal pastoral, e outros como continuidade e desenvolvimento. E esses debates aparecem argumentos contrapostos entre vários autores católicos. Mas do ponto de vista do texto conciliar, a própria declaração insiste em que sua afirmação da liberdade religiosa não é o abandono da verdade católica sobre o dever de buscar e acolher a verdade religiosa, nem da doutrina moral e tradicional sobre a verdadeira religião. Ok? Muito importante frisar isso. Ou seja, não é o indiferentismo religioso condenado por Pio XI. Trata-se apenas de um desenvolvimento, tratando apenas do direito civil num contexto moderno, onde até mesmo existem estados ateus. E é por isso que muitos autores, tá? E essa aqui é a minha opinião, muitos autores falam que isso daqui, principalmente, é benéfico em contextos de repúblicas como a nossa aqui do Brasil, né, onde o Estado ele é laico, não possui denominação religiosa, né, e por isso que ela não persegue nem X e nem Y, ok? Então essa foi o modo da igreja de desenvolver no âmbito do direito civil moderno a questão, não toca em nenhuma contradição para com aquilo que foi em relação ao sílabus, tá? Para quem pensa, isso é passapanismo. Meu amigo, o passapanismo é estar diante da heresia e do erro ou do cisma e romantizar isso como defesa da fé, tá? E não simplesmente utilizar as próprias autoridades da igreja para explicar um texto de entendimento difícil, mas que já foi esclarecido.